Relembra os 10 títulos de clubes brasileiros do Mundial lá do canal Eurofute. Então bora lá reagir, deixa teu like, comenta, se inscreve, vamos lá? O Botafogo foi eliminado do Intercontinental e perdeu a chance de ser campeão, mas nesse vídeo a gente vai fazer um resumão de todas as vezes que um clube brasileiro foi campeão do Mundial. Não tem melhor lugar pra gente começar essa viagem através da história, voltando pros anos 60, na primeira vez que um clube brasileiro disputou um Mundial, no caso naquela época ainda... Caraca, os anos 60, mano, nossa, faz tempo, hein? A Copa Intercontinental. Esse torneio era disputado entre os vencedores da Libertadores e da Champions League na época, começando lá em 1960, né, quando Real Madrid e Peñarol se enfrentaram, mas a primeira vez que um clube brasileiro participou foi em 62, quando o Santos venceu o Peñarol na final da Libertadores e se classificou para pegar o Benfica no Intercontinental. Era um confronto entre o famoso ataque do Santos, Mengalvio, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, contra o Benfica de Mário Coluna e Eusébio, e o resultado só poderia ser 2 jogaços, né? Em Santos, o Peixe largou na frente com um 3-2, com direito a doblete do Pelé, e na volta, amigo, mesmo com os portugueses super confiantes de estarem jogando em casa ali, o fato é que o alvinegro praiano destroçou os encarnados numa partida inesquecível. O Santos abriu 5-0 contra o Benfica, com direito a 3 gols do Pelé, incluindo um absurdo em que ele sai passando por todo mundo e outro em que ele dá uma caneta humilhante antes de meter o gol. O Benfica ainda descontou 2 vezes, mas o placar fechou 5-2 e o Santos foi então, naquele momento, o primeiro clube brasileiro a levar o Intercontinental. Cara, mas você não sabe não que o Santos tinha sido o primeiro clube brasileiro a ganhar o Mundial de Clubes. Que doideira, mano, que doideira. E quem ganhou foi logo o quê? O rei do futebol, Pelé, né, mano? Só que isso viria, claro, a se repetir. Foi em 1963, logo depois, o Santos mais uma vez venceu a Libertadores, né, pra cima do Boca Juniors, e assim se classificou pra enfrentar o Milan no Intercontinental. Aquele Milan tinha alguns nomes bem interessantes, né, como o craque Gianni Rivera e o Maldini, mas o Cesare, né, hoje conhecido como o Maldini vô. Enquanto do lado santista, a base era a mesma que tinha vencido o Benfica no ano anterior. Lá no San Siro teve, claro, um golaço do Pelé, que depois também marcou de pênalti, mas foi o Rossoneiro que venceu por 4-2 e ficou perto da taça. Não bastasse a vantagem, o jogo de volta na Baixada Santista tinha um pequeno problema. Pelé se machucou e ficou fora do confronto. Assim, o Milan abriu e ampliou o placar, indo pro intervalo com a mão, o pé e a cabeça na taça, até que no segundo tempo surgiu ali o time da virada. O canhão da Vila, Pepe, comandou a remontada com golaço de falta. O Santos devolveu o 4-2 e forçou a disputa para um terceiro jogo de desempate. Esse jogo foi muito menos movimentado e teve até o Cesare Maldini expulso, mas num pênalti que o goleiro tentou se adiantar até a risca da pequena área, os tempos de fato eram outros, né? O Dalmo converteu, marcou o único gol do 1-0 e consagrou o Santos como bicampeão mundial. E aí o brasileiro precisou... Mais um mundial, o Santos ganhou, mano, em seguida, né, mano? Caraca, mano, é doido, que louco, mano. Nossa, o Santos é incrível, mano, o que o Santos fez nessa época aí, tá louco? Nessa época do Pelé, tá, do ganhador mundial e o Pelé, né, o Santos. Ele foi protagonista mesmo, né, então no segundo ele acabou se lesionando no jogo a final, mas ganhou assim mesmo e tal, o título, que louco. Quem diria que o Santos conseguiria ter uma virada pra cima do Milan, né, do clube europeu, muito gigante, que naquela época também tinha muitos craques, e o Santos foi lá, bateu no peito e disse, vambora, e no segundo tempo virou o jogo e ganhou, mano. Mais um título mundial pro Brasil, né? Esperar ali basicamente 2 décadas pra ver novamente um time do nosso país e disputar lá contra um europeu, né? Isso porque depois do Bissantista, o próximo confronto do Mundial foi na Copa Europeia / Sul-Americana ou Intercontinental ali, né? Entre o Flamengo de Zico, Leandro e Júnior, aquele timaço absurdo, contra o Liverpool do astro Kenny Dalglish, lá em 81. Agora a final já era disputada em jogo único e em campo neutro, né? E foi lá no Estádio Nacional de Tóquio, no Japão, que o Flamengo botou os ingleses na roda. Foi um sonoro 3-0, construído ainda no primeiro tempo, e deu o primeiro e único título mundial ao clube carioca, com 2 gols do Nunes e um do Adílio, sem falar no show à parte do Zico, que foi o maestro da orquestra rubro-negra e eleito craque da partida, né, ganhando inclusive um carro de presente do patrocinador, já que nessa época aí, esse torneio também tinha o nome alternativo de Copa Toyota. Claro, então ele ganhou um carro da Toyota, né? Essas conquistas que a gente tá falando aqui são muito marcantes, né, pra nós brasileiros aí, e mesmo o Flamengo tendo ganhado 2 Libertadores recentemente e conseguindo outras glórias, né, com certeza esse Mundial continua sendo um dos pontos altos aí da história
história do rubro-negro. A Copa Europeia Sul-Americana, né, continuou com esse nome aí pra 1983 e agora chegou o momento do Grêmio enfrentar o Hamburgo pela glória máxima. Hoje em dia o Hamburgo tá muito longe dos holofotes, né, mas naquela época tinha um grande esquadrão que chegou inclusive a ficar 36 jogos sem perder. E não à toa foi campeão da Champions League na época chamada de Copa Europeia. Quem diria, né, galera, que o Hamburgo ganhou uma Champions League, mano? Quem diria? Hoje em dia tem muita gente que nem sabe que time é esse aí, Hamburgo, chamado Hamburgo e tal, onde é que tá. E pensar que esse time aí um dia era um dos grandes clubes europeus que chegou a ganhar até Champions League e hoje em dia ninguém mais nunca, não sabe nem por onde tá, ou seja, tá um clube meio que, entre aspas, esquecido aí pela galera, né, e tal. Os invencíveis do capitão Félix Magath enfrentaram então o imortal tricolor que tinha um timaço com Mário Sérgio, Paulo César Caju e Renato Gaúcho. E é inclusive dos pés dessa última dupla aí que o placar é aberto no lançamento do Caju pro Renate, que carregou, fez uma jogadaça driblando 2 vezes o jogador adversário ali antes de marcar o seu gol. Uma pintura e não seria a única, isso porque depois o Schroeder empata no finalzinho, mas na prorrogação de novo brilha a estrela do Renato, que mais uma vez com um corte safado no marcador faz o 2-1, que então garantiu ao Grêmio o seu primeiro e até hoje único título mundial da história. Além, né, Renato Gaúcho? O Grêmio ganhou a primeira Libertadores dos caras, fez isso aí na final do Mundial, depois como técnico levou mais uma Liberta, a estátua lá não é à toa não, tá? Agora o cara é ídolo máximo, pô. Acho que o maior ídolo, né, do Grêmio, acho que é o Renato Gaúcho, tá louco? Ele fez história pelo Grêmio na época que ele era jogador de futebol e depois como técnico, né, então. A gente pula quase 10 anos pra frente, lá pro ano de 1992, quando chegou o momento do São Paulo enfrentar o Barcelona. E curiosamente hoje são 2 equipes que a gente associa muito, né, a títulos continentais aí. Mas naquela época ambos estavam indo se enfrentar depois de terem vencido pela primeira vez. Exatamente em 1991-92 é quando o Barcelona conquista a sua primeira Copa Europeia e em 92 também foi a primeira Libertadores do São Paulo. Então de um lado a gente tinha o Barça histórico do Koeman, do Guardiola, do Laudrup, do Stoichkov, treinado simplesmente por Johan Cruyff, contra o tricolor paulista de Cafu, Miller e Toninho Cerezo, liderados pelo craque Raí e comandados pelo Tele Santana. Cara, só olhando pelos nomes assim, dá pra cravar que foi um dos maiores confrontos da história do futebol intercontinental. Quem abre o placar é a estrela búlgara Stoichkov num lindo tapa de canhota, mas logo depois o Miller entorta o marcador e cruza pro Raí empatar, no que ele mesmo depois cobra uma falta marota no ângulo pra garantir o primeiro título mundial do São Paulo. Raí é brabo hoje, era brabo naquela época e o Guardiola perdeu isso aí jogando pelo Barça e não esqueceu, tá? Certa vez ele disse o seguinte: não tivemos nenhuma ação para competir com eles, quanto mais para ganhar. O São Paulo dominou o mundo. E o Guardiola tava certo. Ou seja, o Guardiola se rendeu ao talento do Brasil e ao talento e o time que o São Paulo tinha naquela época, né, então. Certíssimo, porque o torcedor São Paulino mal teve tempo de saborear e um ano depois já tava lá pronto pra ganhar mais uma vez. Dessa vez defendendo a sua dominação mundial contra o Milan e sem o Raí, que tinha saído pro PSG. Só que o curioso desse título do São Paulo é que eles enfrentavam um Milan que não tinha sido campeão da Champions, tá? Quem foi campeão europeu em 93 foi o Olympique de Marselha. Só que como a gente já explicou aqui no canal, inclusive, eles protagonizaram ali um escândalo de corrupção no futebol e uma das punições foi não poder jogar esse Mundial. Então o vice daquela Champions foi no lugar do Marselha. E assim, era um Milan que tinha Baresi, tinha Maldini e companhia ali em busca do seu 4º Mundial. Eles começaram atacando e quase meteram um gol antológico com o Massaro, mas quem abriu o placar foi o tricolor, com o Palhinha completando ali depois da assistência do Cafu. E era só uma palhinha do que seria esse jogo, porque depois aí no segundo tempo o Massaro empata, o Toninho Cerezo coloca o São Paulo de novo na frente, e aí o Papan não quis saber desse papo e empatou tudo de novo. E o jogo que caminhava pro empate foi definido num lance meio curioso, né? Numa bola dividida, o Miller pula e acaba fazendo um gol sem querer. Sem querer mesmo. Um gol assim, feiamente lindo, porque com certeza ele não tinha intenção, ele tava de costas pra bola, mas ao mesmo tempo parece que foi meio que de letra, né? E com esse gol bizonho... Engraçado que depois que ele olha, né, ele vira a costa assim, depois ele olha que a bola foi pro gol, porque provavelmente acho que ele achou que a bola tinha sido defendida pelo goleiro ou tivesse ido pra fora, mas no final acabou sendo gol, né, mano? Que louco, que louco. E o São Paulo defendeu o seu título então e foi bicampeão da Copa Continental. Os caras em 2 anos seguintes simplesmente passaram por cima de Barcelona e Milan. E até hoje é o único clube brasileiro que foi bicampeão consecutivo, junto com o Santos do Pelé. Nada mal, né?
só, né? E agora a gente vai pra 2000, mas antes é importante dar uma palhinha de por que a gente tá falando desses intercontinentais como mundiais, né? Primeiramente, a FIFA reconhece, ok? E segundo, que o critério é muito simples. Na época do intercontinental, o campeão europeu enfrentava o campeão sul-americano. Quem vencesse era considerado campeão mundial. Isso mesmo. E era o peso que essa competição tinha na época. Dava-se esse valor, que vencendo o intercontinental você era considerado campeão mundial. Até que em 2000 as coisas mudaram um pouco. Isso porque surgiu o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA para jogar lenha na fogueira e começar a causar confusão. A ideia era expandir o torneio e ter mais times. Então ele foi sediado no Brasil no ano de 2000 e teria não só o Vasco, que tinha sido campeão da Libertadores em 98, e o Manchester United, que tinha sido campeão da Champions em 99, como vencedores de outros campeonatos também. Só que tem algumas coisas esquisitas, né? Por que o Vasco foi pro Mundial de 2000, sendo que eles venceram a Libertadores em 98? O Palmeiras venceu depois, em 99, mais próximo do torneio, e não participou. Ninguém sabe, e não houve uma explicação assim 100% oficial, mas o fato é que a FIFA tomou essa decisão de incluir o Vasco poucos dias antes da final da Libertadores, em que o Palmeiras estava jogando. Entendi. Além desses clubes, também participou o Real Madrid como convidado e o Corinthians como campeão do Brasileirão de 98, mas nesse caso não deu confusão porque eles também ganharam em 99. Os clubes participaram de uma fase de grupos e o Corinthians liderou o seu, contando com um empate de 2-2 contra o Real Madrid, 2 gols de Anelka para um lado e 2 gols de Edilson Capetinha. Esse era a lenda. No que parece outro mundo, né? Parece uma coisa esquisita, mas aconteceu. E na final o Timão enfrenta o Vascão, que também liderou seu grupo e até meteu taca contra o Manchester United. Foi 3-1 com 2 do Romário em duas nessa época o Romário acabou com o Manchester United. entregadas monstruosas do Gary Neville e um gol antológico do Edmundo, em que ele faz uma espécie de "eu tô aqui" do Cristiano muito antes dessa comemoração se popularizar, né? E a grande final desse novo Mundial de Clubes da FIFA então foi entre Corinthians e Vasco. Pela primeira vez a decisão não tinha um clube europeu, e depois de um 0-0 foi para os pênaltis e o Corinthians acabou sendo então campeão mundial, com o asterisco de que eles nunca tinham ganhado naquela época a Libertadores. Bizarrices que a FIFA adora proporcionar. Inclusive a coisa fica pior, né? Porque o Mundial seguinte foi cancelado. Então a gente teve a seguinte situação: um Corinthians que não foi campeão da Libertadores foi pro Mundial e ganhou, e o Palmeiras, que venceu a Libertadores em 99, simplesmente não participou do Mundial. Outra coisa bizarra é que esse Mundial de Clubes foi criado em 2000, criou uma baita confusão ali, foi cancelado por alguns anos e só voltou em 2005, agora unido com o Intercontinental, que jamais tinha parado. Ou seja, por um período a gente teve tanto o Campeonato Mundial de Clubes quanto o Intercontinental rolando. O que vai acontecer agora de novo, sinceramente dava pra fazer um vídeo só sobre coisas esquisitas que não fazem sentido, bizarrices de toda essa questão do Intercontinental, Mundial e por aí vai. Mas agora em 2005 o formato voltou ao mata-mata mais tradicional, com o campeão da Champions, o Liverpool, e o campeão da Libertadores, o São Paulo, entrando direto nas semifinais. Os Reds chegavam pra disputar aquele Mundial depois de terem conseguido a Champions no famoso Milagre de Istambul. Tinha um time ali com estrelas como Xabi Alonso e Steven Gerrard. Já o São Paulo contava com ótimos jogadores que também se consagrariam no Campeonato Brasileiro. No time ali tinha Lugano, Amoroso e claro, o maior ídolo Rogério Ceni, que vivia o seu auge e foi justamente quem mais fez a diferença nessa decisão. Foi o São Paulo que saiu na frente quando o Mineiro, volante, infiltrou bonito na área do Liverpool, aproveitando a marcação ruim do Ripia e tocou no canto do Pepe Reina para abrir o placar. E é óbvio que o Mineiro é lembrado por causa desse gol, mas quem realmente fez a diferença naquele Mundial foi o Rogério Ceni, né? Ele catou demais na final, com destaque para uma defesa fenomenal num chute de falta do Gerrard, que assim, era impossível a bola ir mais no ângulo do que ela foi. E o Ceni tava lá e foi pegar. Esse lance é bem curioso pra mim, porque eu não vi esse jogo, né? Eu tinha 15 anos na época, mas assim, de tanto ouvir falar, seja de pessoas que viveram aquilo ali, ou em programas esportivos e tal, eu tenho uma lembrança muito vívida desse momento. É uma defesa realmente antológica que acaba contribuindo um pouco mais, né, pro grande legado do Rogério Ceni como um dos melhores arqueiros da história. A cara do Gerrard é muito engraçada, mano. Ele toca na mão do Rogério Ceni, bolada. História.
O Liverpool não conseguiu passar pelo Rogério, o tricolor venceu por 1 a 0 e se sagrou então tricampeão mundial. Tá louco. Até hoje, o único brasileiro que pode bater no peito e dizer que ganhou 3 vezes. Isso aí. No ano seguinte, em 2006, mais uma vez um brasileiro chegava no Mundial. Agora era o Internacional que queria ganhar uma pra não ficar só ouvindo pro resto da vida que era o Grêmio que tinha ganhado e eles não, né? O time do Inter tinha Pato e Fernandão, por exemplo, e eles venceram a E nessa época o Pato tava jogando muita bola, tá louco. Libertadores pra cima do próprio São Paulo. E agora encarariam o Barcelona de Iniesta, Deco, Ronaldinho Lewandowski. e companhia, no que parecia um confronto ali muito difícil de se ganhar, cara. Porque assim, em vários confrontos que a gente falou aqui, se tu olhar as escalações, pô, o São Paulo de 92 dava pau a pau com o Barcelona, o Santos, lá na década de 60, era muito superior ao Benfica, mas nessa época aqui, a gente tava começando a ver a balança pendendo mais pro lado dos europeus. O caldo tava começando a engrossar e não acredito que o otimismo era tão grande pro Inter conseguir vencer o Barcelona. A disparidade era considerada enorme. O Inter vencer já era mais ou menos aquela de só acredito vendo. Eu É quase vendo, impossível, não né, então? acredito. Mas faltou avisar isso pro contestado Adriano Gabiru. Ele entrou na partida no lugar do ídolo Fernandão e, pra surpresa de muitos, entrou na área, deixou o Belete estatelado no chão e fez o gol que sagrou o Internacional, honrando de uma vez por todas o nome do clube, né? Esse aí saiu do banco, fez o gol da vitória. Esse aí é gênio, mano. Esse dia ele tava abençoado por Jesus pra fazer esse gol e dar o título mundial pro Internacional, né? Do outro lado, é curioso que o Ronaldinho, cria do Grêmio, né, venceu praticamente tudo que podia na carreira aí, pelo menos uma vez, mas ele não tem mundial. E não tem por causa do Inter. Caraca. Depois dessa conquista do Inter, a gente entrou numa Essa eu não sabia não, que o Ronaldo não tinha um mundial, né? era que realmente tinha esse pensamento de assim, pô, quem ganhou de time brasileiro ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. Porque a diferença de nível entre o futebol sul-americano e o europeu começou a ficar bastante evidenciada. Isso até que o Corinthians, comandado por Tite, viajou pro Japão para conquistar o mundo. Eles foram enfrentar o Chelsea, em 2012, que tinha sido né? campeão naquela Champions, vencendo o Bayern nos pênaltis, enquanto o Corinthians tinha conquistado a sua primeira Libertadores e de forma invicta, chegando pro Mundial com várias figurinhas carimbadas aí que fazem o coração do torcedor corintiano pulsar. Paulinho, Danilo, Emerson Sheik, o goleiro Cássio e o novo atacante Paulo Guerreiro, que tinha chegado há pouco tempo. Já o Chelsea também tinha grandiosos jogadores, né, como o Peter Cech, o Lampard e um jovem Hazard que também era recém-chegado no clube. Porém, talvez para sorte do Corinthians, o Chelsea não era um campeão europeu normal, entre aspas. Eles ganharam a Champions numa temporada em que não eram nada favoritos. O Chelsea estava em crise quando o interino Roberto Di Matteo assumiu o clube e de forma muito surpreendente conseguiu guiar os Blues para o título da Champions em cima do Bayern de Munique dentro da Allianz Arena. Só que na temporada que começou depois do título, né, em 2012-13, o Chelsea acabou degringolando e faltando menos de um mês pro Mundial, o Roberto Di Matteo foi demitido. Então o Chelsea foi pro Japão com o Rafa Benítez recém-chegado como técnico. O Rafa Benítez, que já tinha sido vice do Mundial em 2005 pro São Paulo, naquela atuação que foi uma vitória de 1 a 0 do time brasileiro, com o goleiro brilhando muito. E não é que o Rafa Benítez repetiu o roteiro. Isso porque o Chelsea pressionou bastante, dominou o jogo, mas esbarrou numa atuação absolutamente monstruosa do Cássio, que não deixou passar nem pensamento. Na metade do segundo tempo, o Danilo finaliza, a bola sobra e o Guerreiro só confere de cabeça para fazer o gol do título do Alvinegro Paulista, que era então bicampeão mundial, mesmo tendo só uma Libertadores, é verdade. E com destaque também pro Danilo, que ganhou o seu segundo Mundial por clubes diferentes, né? Ele tinha sido campeão em 2005 com o São Paulo e agora em 2012 com o Corinthians. Né? E desde o... Ganhando do Mundial, pô, já ganhar um já é difícil de ganhador, né, mano? Caramba, aí jogando por um time brasileiro que, ao meu ver, o Brasil ainda tem muita distância, né, entre os clubes europeus e, tipo, o cara ganhar dois Mundial jogando por clubes europeus, por clubes brasileiros jogando contra europeus, é coisa incrível, mano, que esse cara fez. Na moral, o que ele conseguiu é coisa muito difícil de hoje em dia a gente ver acontecer, né, então. Corinthians em 2012, nenhum brasileiro voltou a se sagrar campeão mundial. Verdade. As coisas parecem que foram ficando cada vez mais complicadas, com a gente tendo inclusive muitos brasileiros indo pra lá e caindo nas semifinais. E inclusive essa vai ser a tônica do Super Mundial de Clubes que tá surgindo agora em 2025. Se antes um time brasileiro tinha que cometer um ato heróico e vencer um europeu muitas vezes mais forte, com um elenco muito mais caprichado, em um jogo, agora para um brasileiro ser campeão ele pode ter que vencer um europeu
3, 4 vezes durante o torneio. Ou seja, as chances realmente diminuem muito. A gente já ia encerrar, mas calma. E o Mundial do Palmeiras em 1951? Não existe, Bom, não existe. todo mundo no Brasil sabe que esse Mundial causa bastante polêmica. A gente entrou de cabeça nesse caso e chegamos a evidências que trazem uma conclusão. A gente vai preparar um vídeo bonitinho pra vocês. E se ele já tiver saído no momento que você tá assistindo isso aqui, tá aqui o vídeo pra você assistir e chegar às suas próprias conclusões. Se gostou desse vídeo, deixa o like antes de sair que ajuda muito o nosso... Mas a gente sabe, né, galera? O Palmeiras não tem mundial. A própria FIFA não reconhece que o Palmeiras tem mundial, né, e tal. Então, o Palmeiras não tem mundial. Aí agora, 2025, né, tá acontecendo a competição do Mundial de Clubes e muito da hora, mano. Tá sendo muito da hora ver o Brasil jogando com clubes europeus. Eu tô bem querendo que algum clube do Brasil chegue na final pra disputar com algum clube europeu, porque, pô, quero ver. Eu sei que esse ano esse tipo de mundial tá muito mais difícil, porque agora é 32 clubes. Antigamente era mais como é que posso falar, mais fácil de um Brasil chegar na final e ganhar um mundial, mas agora o Brasil tá tendo que jogar 2, 3, 4 clubes europeus, ou seja, é muito mais difícil. Então, mesmo com essa dificuldade toda, eu tô querendo que algum clube brasileiro chegue pelo menos na final e provavelmente ganhe o mundial, porque, pô, eu queria muito que o Brasil ganhasse o mundial. O primeiro mundial desse formato, com 32 clubes, seria algo histórico. O único que eu não quero pra ganhar é o Palmeiras, né? Porque o Palmeiras não tem mundial. Então, essa piada não pode morrer. Então, tipo assim, tirando o Palmeiras, eu queria muito que qualquer outro clube brasileiro que esteja lá ganhe o mundial, porque esse tipo seria algo histórico aí pro nosso Brasil. E nós ia calar a boca de muitos europeus lá fora que falam que nosso futebol aqui é fraco em consideração com o deles. Então a gente ia calar a boca de muitos caras lá da Europa que dizem isso pra gente, né? Mas é isso, é a minha opinião. Espero que tenham gostado. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta se você tá assistindo o Mundial de Clube 2025. Eu tô gostando muito, tô assistindo tudo e tá muito da hora ver os brasileiros batendo de frente com os europeus. E então deixa embaixo seus comentários aí. Se você quiser adquirir qualquer produto, tem meu canal, tipo microfone, meu teclado, me mostra tudo embaixo na descrição. E é isso, obrigado por ter assistido. Valeu, até a próxima. Fui!